Todos sabemos que um porto é muito mais do que navios, cargas e máquinas. Um porto também é feito de pessoas com histórias de alegrias, superações e tristezas. E são essas histórias que construíram e ainda constroem a história do maior porto da América Latina, o Porto de Santos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Meg Valau e esse é o podcast Porto e Gente, temporada 2. Hoje, o podcast é especial de aniversário do Porto de Santos. O nosso portinho tão querido comemora 134 anos. E eu trouxe aqui hoje, para conversar com a gente, uma pessoa muito especial. Mas, antes de falar dessa pessoa, para quem está chegando aqui agora, o Porto e Gente, ele foi criado para preservar as memórias do Porto, através das pessoas que trabalham nele. Então, ele é baseado em histórias contadas pelas próprias pessoas que trabalham no Porto. Só para quem está chegando agora se situar. Ele também é um projeto independente. Então, se você achar que vale a pena esse trabalho, que é um trabalho interessante, puder contribuir com qualquer valor pelo Pix, ele vai aparecer aí na tela. E a gente agradece, é claro. Bom, agora vamos ao convidado. Eu chamo ele de meu padrinho. Ele foi a pessoa para quem eu contei o projeto, né? A gente se conheceu numa festa, eu contei para ele do projeto e ele me deu muita força e ele me dá força até hoje. Então eu digo que ele é o padrinho do Porto e Gente. Então hoje eu recebo aqui mais uma vez, que ele foi meu primeiro entrevistado, o Adilson Luiz Gonçalves. Ele é engenheiro da Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego da Prefeitura de Santos. Adilson, seja muito bem-vindo mais uma vez. Meg, é um prazer enorme estar aqui com você, 6 meses depois do primeiro programa, e a gente aprecia muito o sucesso que você está alcançando com ele, trazendo sempre pessoas interessantes, histórias interessantes, que é o princípio que você adotou para fazer esse programa, tá? É um prazer estar aqui com você mais uma vez. O prazer é meu. Aliás, esse programa, eu vou te falar, ele está me trazendo muitas alegrias, porque eu tenho aprendido muitas histórias. Eu tenho aprendido muito do Porto esse tempo todo. Né? Você lembra aqui, quando eu cheguei aqui, eu estava perdidona. Eu ainda me perco ainda, tá? Mas eu acho que hoje, o programa, não sei se para quem assiste, para quem já está acostumado, se está servindo de aprendizado também. Para mim tem sido um aprendizado constante. Eu cheguei aqui muito perdida. Eu queria saber de causos e, de repente, eu comecei a entender o Porto. E eu acho que, assim, estou apaixonada pelo Porto, a verdade é essa. Eu vinha vindo para cá, eu falei para o moço do Uber assim, eu acho que eu vou entrar para Estiva. Olha, Meg, eu só posso dizer uma coisa. O teu caso não é um caso à parte. Na verdade, todo mundo que começa a lidar com o Porto se apaixona pelo Porto, tá? Eu venho de uma história de família que meu avô foi estivador. E eu olhava para ele, se bem que na escola a gente tinha na época na escola informações sobre o Porto de Santos, os principais portos brasileiros, os principais produtos exportados. Então, o santista, dentro da escola pública, ele já tinha aquele entusiasmo de conhecer o que era o Porto, o que ele fazia, já sabia da importância dele. Só que eu nunca tinha entrado no Porto. Normalmente eu via as histórias contadas pelo meu avô, que era estivador, por um tio meu, que era doqueiro, tá? Mas o meu avô é que ele contava as histórias melhores. Ele se orgulhava, por exemplo, de ter pilotado o carro sem ter carteira de motorista, porque dentro do porto você fazia carga e descarga de carros, ainda sem especialização. Não existia na época ainda o navio ro-ro, né, o roll-on roll-off. Então era feito a descarga direto em porão ou em covés de navio. E ele se vangloriava de pilotar os carros no cais lá quando era feita a descarga ou o embarque deles. E aí depois eu só fui ter um contato direto com o porto quando eu comecei na faculdade de engenharia na Universidade de Santa Cecília. Nossa, demorou, hein? Sim, lá tinha uma cadeira específica de portos e aeroportos. E a primeira visita que eu fiz efetiva ao porto, para conhecer as operações portuárias bem entendidas, foi conhecer o TECOM, lá no início dos anos de 1980, quando estava sendo criado o primeiro terminal de contêineres especializado do Brasil, que ainda hoje é o principal operador de contêineres das Américas, tá? Era o TECOM e agora é a Santos Brasil, lá no lado de Vicente Carvalho, em Guarujá. Antes disso, eu já tinha entrado no porto. Mas para quê? Outro deslumbramento para mim. Visitar o Porta-Aviões Minas Gerais, isso eu devia ter uns 8, 9, 10 anos de idade, ver aqueles aviões Grumman, tá? Que eram os aviões
de reconhecimento, um negócio maravilhoso, asas dobradas, uma coisa muito bacana, de um, de um navio que já não era tão novo assim. Você tem uma ideia, o Minas Gerais ele foi um dos últimos porta-aviões construídos pela Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Nossa, Então ele veio para não é nós nada novo. praticamente sem nunca ter levado um tiro, vamos dizer assim, né? Porque ele entrou em operação bem no final da Segunda Guerra Mundial. E depois veio o porta-aviões São Paulo, que infelizmente teve vida curta, tá? E agora a gente tem o navio Aeródromo Atlântico, né? Então temos outro, mas não é, vamos dizer assim, ele é interessante, é legal, mas pô, é bonito mesmo o navio São Paulo, que era um porta-aviões maravilhoso. E depois então eu fui trabalhar como conferente de carga e descarga. Aí eu fui trabalhar mesmo lá na Lida, né? Junto com estivadores, Aí você com o já era pessoal um de capatazia. portuário. Aí eu fui trabalhador portuário avulso, aqueles que entravam lá na parede, fazia escalação e tudo mais. Tinha isso também para o conferente? Sim, 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 a gente tinha parede. Tinha parede também? Sim, só que era uma parede Gente, não independente. sabia A disso. gente tinha, na época, se eu não me engano, no início, quando eu entrei, tinham 3 pontos de escalação. Até mais até. Aí depois é que eles começaram a se concentrar dentro de áreas fechadas. Mas antigamente a gente ficava era ao ar livre mesmo, tá? Eu achei que parede era só para os Não, estivadores. não, não. Era para os conferentes também, era para o pessoal de vigia, era para o pessoal Você viu como eu aprendo? Então, e isso que está acontecendo com você é justamente isso. Quem começa a se mexer com a área do porto se apaixona por porto, tá? É uma cidade à parte, né? É um mundo à Sim. parte, dentro da nossa cidade. E às vezes o pessoal não tem a exata noção da importância do Porto de Santos para a região metropolitana da Baixada Santista, principalmente para as cidades de Santos e Guarujá e Cubatão, tá? É um dos principais geradores de emprego, além de ser um dos principais geradores de receita para os municípios, tá? Querendo ou não querendo, o pessoal fala Porto isso, Porto aquilo, mas o cara que vai lá comprar na loja, vai comprar um sapato, uma grande parte desse pessoal trabalha dentro da área Dentro portuária da e é o área. que faz movimentar o setor de serviços e a economia das cidades. Conta pra gente, você que é bom de número, porque ele é engenheiro, né, gente? Engenheiro é bom de número. Conta aí que nós batemos o recorde. Nós, hein? Eu já faço parte do Porto. Conta do recorde que nós batemos agora, vai? Pois é, o Porto de Santos ele vem batendo recorde seguidamente. Outro dia a gente estava até conversando e eles falaram como é que era a movimentação de carga do Porto de Santos quando a rodovia Anchieta ficou pronta, lá, interface entre os anos 40 a 50. Na época, se não me engano, eram 6 ou 7 milhões de toneladas que eram movimentadas por ano no Porto de Naquela Santos, época. naquela época. Nossa. Hoje, quer dizer, hoje não, em 2025, o Porto de Santos bateu mais um recorde. Ele Incrível. movimentou 186 milhões de toneladas de carga e 5,9 milhões de contêineres de 20 pés equivalentes. Esse é o porto mais importante de movimentação de carga da América Latina e do Hemisfério Sul. E ainda tem capacidade de expandir muito mais, tá? Então, esses dois recordes, tanto de movimentação de carga no todo, quanto de movimentação de contêineres, é uma coisa que faz ver que o Porto de Santos está quebrando recordes praticamente sem ampliação de área. Só com melhoria das operações, Incrível. processos, equipamentos, tá? E pode muito mais. Ainda vai expandir muito. Agora, o que eu queria saber é o seguinte: ele está fazendo aniversário, você entrou num porto que não é esse porto de hoje, era um outro porto. Eu peguei a transição da legislação anterior, a lei do 1630, e lá já estava tendo toda a questão de privatização das operações portuárias. O que aconteceu? O Porto de Santos, na verdade, ele existe desde o século XVI, a chegada de Martim Afonso, tudo. É nos trapiches nessa época, não é Os isso? trapiches, na verdade, É às vezes o depois. pessoal confunde um pouco trapiche. O trapiche eram os armazéns. Ah, é? Eu achei O que trapiche era eram os onde armazéns. parava o navio. Não. E aí você tinha dos trapiches, que a maioria deles eram trapiches particulares, você tinha as pontes de madeira que Eu chegavam achei até as que isso era o embarcações. trapiche. Então, inclusive até teve um tempo que eu só chamava aquelas pontes que tem na ponta da praia de trapiches. Na verdade não são, elas são pontes. Tanto é que é ponte Edgar Perdigão, ponte dos Práticos e Sim. por aí vai. Então, o que aconteceu? O Porto de Santos ele passou por todos os ciclos econômicos do Brasil colônia e do Brasil imperial. Só que aconteceu? Como eram trapiches individuais, privados, não tinha investimentos no porto em si. Mas,
principalmente no século XIX, com as exportações de café, você começou a ter a necessidade de fazer melhorias. Uma das primeiras melhorias que teve em relação à operação do porto foi você ter a ferrovia implantada chegando até o porto. Então, em vez de chegar em carroças que tinham paradas no meio do caminho, trajetos bem complicados, você passou a ter trens trazendo essa carga do interior. E o que foi constatado, então? Que havia necessidade, em função das exportações do café, que na época, majoritariamente, o café era produzido no interior do estado de São Paulo, de você ter uma melhor condição de operação. E aí, o que o governo imperial decidiu fazer? Resolveu criar a figura do Porto Organizado. E quem foi o primeiro a ser escolhido para ser Porto Organizado? Porto de Santos. Se você analisar o ponto de vista histórico, o Porto de Santos ele foi sempre inovador. As primeiras coisas sempre aconteceram aqui, com raríssimas exceções. Então, o que aconteceu? Em 1888, a princesa Isabel criou a condição do Porto Organizado. E aí houve um processo que culminou em 1890 com a vitória de um processo licitatório que criou então a figura, foi basicamente pelos Gingley e Gaffrey, tinha mais um outro sócio que eu não me lembro agora, e aí eles venceram a licitação e criaram a Companhia Docas de Santos. Que foi em 1892? 1890. 92. Tá. Aí a inauguração dos primeiros metros de cais do Porto de Santos ocorreu em 1892, junto com a primeira atracação de um navio que foi o vapor Mesmes, que atracou aqui. E a partir daí o porto começou a se expandir. Ele passou a ser conhecido como Porto de Santos, por quê? Porque o início dele foi em Santos. Aí ele foi se expandindo, primeiro em direção à entrada do canal, depois ele se expandiu em direção ao canal de Piaçaguera, perdão, e aí depois ele começou a se expandir para o outro lado do que a gente chama de margem esquerda, que é o lado da área continental de Santos e de Guarujá. Tá? Então a primeira parte, salvo engano, a ser ocupada do lado da margem esquerda, em Santos, foi a Ilha Barnabé. E lá criou-se os terminais de granéis líquidos, tá? Que existem até hoje. E aí depois, com o tempo, foi o terminal de Conceiçãozinha, do lado de Guarujá, aí depois o terminal de containers, que foi também nos anos 80, e aí você começou a ter uma ocupação daquelas áreas. Aí, da Alquímica, que não é dentro do Porto Organizado, é fora, a Cutrale, todos esses terminais começaram a se expandir também para aquele lado. E da mesma forma foi indo até a ponta da praia, que culminou lá no final com o corredor de exportação, que muitos não sabem, ele foi criado em 1973, inaugurado. E agora não, agora ele é fracionado, né? Existem vários operadores lá, Sim. Porque foi feita a privatização a partir da Lei 8.630. E então a gente pegou uma fase de transição que foi impactante por um lado, negativamente, e por outro, positivamente. Qual foi o lado positivo? Foi o lado de você cada vez ter mais modernização, eficiência e produtividade. E qual foi o lado negativo? Toda vez que você promove uma modernização de sistemas, seja de processo, de equipamentos, você tem uma redução de demanda de mão de obra. Então foi uma época bem complicada, porque você teve uma série de postos de trabalho que deixaram de ocorrer. Nos anos 70, por exemplo, você pegava um navio, para quem não conhece, cada grupo que trabalha dentro de um porão de navio é conhecido como terno. Você chegava a ter 5 ternos operando carga geral. E o que era carga geral? Era caixa, palete, tambor, era Todo tipo de todo carga. tipo de carga não unitizada, ou seja, não era como a gente vê hoje, que a maioria das cargas operadas ou são granéis ou são containerizados. E existe também celulose, existem outras cargas, as cargas de projeto, veículos e tudo mais. Então, você às vezes tinha mais de 100 pessoas trabalhando num único navio. E hoje você chega a ter navios de grande porte, com grandes operações, que trabalham com no máximo, do pessoal que trabalha no cais, bem entendido, e não na retroárea, você chega a ter navios que são operados com no máximo 4 pessoas. Navio Talvez todo? até menos. Sim, porque quase tudo é automatizado. Mas não é pouca gente, não. O problema é esse, é que você acaba tendo esse pessoal atuando naquela área mais para controlar equipamentos, fazer medições, fazer controle, tá? Porque quase tudo é automatizado. Tem ainda aquela necessidade de você entrar com máquina em porão para fazer o recheio, retirar o resto da carga, para fazer a acomodação de carga. Tem o pessoal que entra no porão, tá? Ainda para fazer Tem. certos tipos de serviço.
mas tem muitas cargas que são operadas praticamente de forma remota, tá? Isso obrigou o pessoal a se especializar em outros tipos de atividades, obrigou também a você ter que formar melhor os trabalhadores portuários avulsos, e também os próprios trabalhadores que trabalham nos terminais, porque as operações portuárias elas são bem diferentes das operações em outras áreas. Tanto é que existe até uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho específica para o trabalho portuário, tá? Então tem uma série de riscos envolvidos, desde o pessoal que trabalha com amarração até o pessoal que trabalha a bordo com a disposição de Isso tudo é muito contêineres. novo, né? É muito recente, não é? E a tendência é que haja uma modernização cada vez maior. Hoje você já tem terminais que operam basicamente com um sujeito numa sala com ar-condicionado com joystick. Eu já escutei isso, mas isso tem aqui em Santos? Tem. Se você Tem? pegar os terminais da Deep World, para BTP, tem alguns trabalhos lá que são feitos direto. E agora, com o processo de eletrificação de cais, que está em franco O desenvolvimento, que é isso? é o fato de você agora ter os equipamentos que fazem a operação trabalharem com eletrificação e não mais com operação direta. Você pode ter eles automatizados. Isso tem uma questão a ver com a parte de poluição, né? Você reduz a Sim. emissão de poluentes, né? Porque você hoje tem alguns RTGs, que são aqueles equipamentos que movimentam os contêineres em pátio, que são movidos com motor a combustão. Mas você já tem os motores elétricos, tá? Então você tem hoje já os portainers, né? Os STS, né? Ship to Shore e Shore to Ship, que eles operam também de forma, podem ser operados de forma remota. Hoje você já tem no mundo, e não é de agora, já é bastante tempo, os chamados terminais fantasmas, onde O você tem, professor Áureo falou aqui. praticamente você tem os veículos transitando remotamente, Singapura tem isso, Acho Rotterdam tem depressivo, isso. tá? Vê bem, é meio ficção científica e, logicamente, isso impacta na vida das pessoas. Tanto é que, enquanto aqui no Brasil a gente fica discutindo Porto 4.0, indústria 4.0, que basicamente tem a ver com automação, você já tem outros países trabalhando com 5.0, ou seja, o que essas atividades automatizadas impactam socialmente, ou seja, você já está estudando como é que você vai fazer recolocação desse pessoal, como é que você vai formar o pessoal para as novas tecnologias, porque a gente está vivendo um momento de uma revolução. Sim. E o mundo já passou por várias revoluções econômicas. Só que todas essas revoluções tiveram algumas atividades que deixaram de ser importantes, continuaram existindo às vezes até de forma artesanal, mas você teve novas atividades que surgiram e nem por causa disso as pessoas deixaram de ter emprego. Sim. O problema é a capacidade que as pessoas têm de se adaptar a novas situações, que é uma das coisas que é mais exigida dos profissionais atuais. É a capacidade de você se adaptar às modificações, às inovações, ao que surge de novo. E você acha que é, quais categorias você acredita que vão acabar primeiro? Você tem essa ideia? É uma coisa até complicada de dizer, porque isso pode criar um pouquinho de celeuma em algumas áreas. E é um dos grandes motivos pelos quais os sindicatos lutam muito pela manutenção da exclusividade. Infelizmente, muito do que hoje é feito manualmente vai ser substituído por automação. Só que, da mesma forma, existem novas profissões, novas atividades que vão surgir que podem acomodar esse pessoal. E da mesma forma que você pode ter uma redução numa determinada área, a gente já teve isso na indústria automotiva. Antigamente você tinha, se você pensar no tempo do Fordismo, lá nos anos 20 do século passado, você tinha várias pessoas, cada uma apertava um Apertar o parafuso. parafuso, é. Eu Até pensei aquele, nisso na hora que você até falou. aquele Tempos Modernos do Charlie Chaplin é bem sintomático disso, né? Que mostra até uma forma como aquela maneira desumanizava as pessoas, ao ponto de ele ter de circular dentro das engrenagens lá, que aquela cena lá foi espetacular, né? Então, o que você precisa ter é, primeiro, preparar essa mão de obra para poder atuar nessas novas funções. E segundo, você precisa criar novos postos de trabalho. E tudo isso tem a ver com Porto também. Por quê? Eu vou te citar um exemplo que eu não sei se eu cheguei até a comentar com você no primeiro programa que a gente fez. O Brasil ele vive há muito tempo correndo atrás da cenoura, no sentido de que a gente sempre está atrás dos outros países. A gente exporta commodities e importa produtos industrializados, às vezes até produtos industrializados com as commodities que a gente exportou. E paga muito mais caro.
Você vende lá uma coisa por 1, compra por 10. Tá? E a gente sempre teve muita dificuldade em investir em desenvolvimento tecnológico. A gente tem algumas ilhas de excelência no Brasil e quase todas essas linhas estão ligadas ou à parte de aeronáutica ou à parte militar. Nós realmente, quando você fala de Embraer, quando você fala de FAB, quando você fala de indústria naval, submarinos, embarcações, você vê que existe um processo de transferência de tecnologia e de desenvolvimento de nova tecnologia. Então a gente tem algumas ilhas de excelência, mas em outras áreas a gente está extremamente atrasado. A gente está sempre comprando de fora pela incapacidade de produzir, inclusive de forma competitiva aqui no Brasil. Se a gente analisar a carga tributária fora, a carga tributária aqui, a gente vê que muito disso tem a ver com essa questão de você explorar ao máximo o empreendedorismo e em vez de incentivar o empreendedorismo como gerador de emprego. E aí o que acontece? Você pega países que tiveram uma situação até pior do que a nossa. Coreia do Sul e China. A China, durante muito tempo, simplesmente pegava as coisas da União Soviética. A Coreia do Sul chegou a vir no Brasil nos anos de 1970 para ver como é que era o sistema de educação no Brasil. Eles vieram conhecer o Madureza Ginasial, vieram conhecer o telecurso segundo grau e acharam que aquilo funcionava bem. Resolveram implantar lá. Resultado, como é que está a Coreia do Sul hoje? Uma potência. Pois é. E nós continuamos correndo atrás da cenoura. Tá? Você vê a China. No final dos anos de 1970, começou a surgir a figura das zonas econômicas especiais. Tanto ainda a União Soviética quanto a China entenderam que aquilo era uma possibilidade. Só que eram países fechados. Países onde a iniciativa privada era mal vista. O empreendedorismo era uma coisa complicada. Se não fosse o que o Estado definia, saía. Aí uma cidadezinha lá da China chegou e falou, pô, a gente poderia entrar nessa questão das zonas econômicas especiais. E fizeram a primeira. Conseguiram uma certa autonomia do governo central. Hoje, a China tem mais de 2.500 zonas econômicas especiais. E num espaço curtíssimo de tempo, quando a gente fala em termos de desenvolvimento econômico, 30 anos, 40 anos é pouco tempo. É pouquíssimo. Eles saíram da condição de uma economia incipiente para se tornar a segunda economia do mundo e a maior produtora de patentes do mundo. Eu 2 não vezes sabia mais disso. patentes em 2023 do que os Estados Unidos. Incrível isso. Tá? Hoje eles não só... Porque o que acontece? Eles começaram num processo que foi bem comum, até o Japão pós-guerra seguiu mais ou menos isso. Primeiro, ele começou a copiar as coisas. Depois ele começou a fazer desenvolvimento de algumas coisas, a se transformar num produtor de novas tecnologias. Pegou inclusive técnicas que foram desenvolvidas nos Estados Unidos e aplicaram lá de forma mais eficiente do que os Estados Unidos. A China fez mais ou menos a mesma coisa. Ela fez engenharia reversa, ela pegava as coisas, desmontava para ver como é que funcionava e fazia de novo. É na hora do Brasil começar a fazer isso também. Quando eles implantaram as zonas econômicas especiais, eles disseram, tudo bem, olha, a gente oferece mão de obra barata para vocês, mas vocês têm que fazer transferência de tecnologia, ou seja, tem que aprender como é que vocês fazem. E, além disso, investiu pesado em formação de engenheiros e pesquisadores e cientistas, mandando para as melhores universidades do mundo. Só que como é que eles mandavam esse pessoal? Até tinha uma brincadeira que eles diziam que se mandasse 100 e voltasse 10 já estava bom. Por quê? Quando você sai de um regime fechado e manda para um regime aberto, A chance logicamente, de não voltar, né? a chance de não voltar é grande. Tanto é que você vê que em certos países eles mandam o pessoal, mas sempre tem alguém acompanhando a pessoa o tempo todo para não deixar a pessoa ter a vontade de desertar, né? Desertar e sair do país. Então a China ela começou a mandar gente para estudar nos Estados Unidos, começou a mandar gente para estudar na Europa, nas melhores universidades. Só que em vez de chegar e dizer, olha, ou você volta ou a tua família vai estar ferrada, eles disseram, você volta e você vai ter um emprego decente, você vai ter um salário legal, você vai ter uma condição de vida boa, desde que você siga aquilo que o Estado quer que você faça. Tá? Então hoje você tem, na China, tem cidades onde tem carros de último tipo, gente morando em apartamentos excelentes. Por quê? Porque eles estão apresentando um resultado econômico para a China. E esse pessoal está lá.
Então, o Brasil pode fazer isso? Pode. A receita já tem. A Só que o receita que do que bolo acontece? tem. Precisa de vontade. Você vê só, na mesma época, mais ou menos, o Brasil criou uma legislação de zonas de processamento e exportação que é mais ou menos o equivalente à zona econômica especial. Quantas a gente tem hoje implantadas no Brasil? 4. A China começou 10 anos antes do Brasil. Ela tem mais de 2.500. No mundo existem mais de 7.500. E nós estamos ainda marcando passo. Vamos voltar aqui para o aniversário do Porto antes que eu fique muito Mas triste. tem a ver com o porto, que se você trouxer uma zona de processamento e Pois exportação é. para o lado do O porto, que você está vai estar faltando? gerando empregos. O que está faltando para O isso? que está faltando primeiro, no caso aqui nosso, né, é ter a legislação de usurpação de solo da área continental aprovada. Depois, então, a gente tem todo um trabalho que precisa ser feito, que pode reunir todas as cidades aqui da região do Porto, para tentar implantar essa zona de processamento e exportação aqui. Só que é importante você definir qual é a vocação. O que que a gente pode trazer de inovador e de competitivo em termos tecnológicos para que a gente exporte? Porque a zona de processamento e exportação ela tem uma série de vantagens. Tem impostos que são suspensos, tem redução de alíquotas, uma série de coisas que vai desde o governo federal, passando pelo governo estadual e pode chegar no governo municipal também. Só que para você poder abrir isso, você tem que ter pelo menos um projeto industrial já comprometido. Não existe. Aqui a gente ainda não tem, precisa ser feita uma prospecção. E a gente pode pensar no quê? De repente a gente pode achar que aqui a gente pode produzir drones, tanto aéreos como subaquáticos. A gente pode produzir equipamentos para cidades inteligentes, que é uma coisa crescente no Brasil, sensores, uma série de coisas. A gente pode começar a fazer alguma coisa do tipo química fina, alguma coisa que tenha baixo impacto ambiental, alto valor agregado e alta tecnologia. E aí você pega todas as universidades existentes na região e começa a trabalhar produzindo pesquisas voltadas para isso. Mas primeiro é preciso definir qual é a vocação que a gente tem e o que que a gente pode produzir que seja competitivo lá E fora. quem define isso? Quem define isso é os governos junto com o mercado. Qual é a função do governo? Criar condições para que essas atividades sejam implantadas. E qual é a condição do mercado? O que que eu posso produzir que seja competitivo lá fora e que seja vantajoso estar dentro de uma zona de processamento e exportação. Então isso aí é toda uma coisa que tem que ser trabalhada em conjunto entre o poder público e a iniciativa privada. E tem alguma coisa andando nesse sentido ou não? Existem já conversas, por exemplo, a Prefeitura de Santos já fez pesquisas desde 2017, identificou que Santos está apta a sediar uma ZPE. Só que o fato de você estar apto só quer dizer que você se enquadra dentro do regime de zonas de processamento e exportação que prevê todos os benefícios. Só que para você ter a zona autorizada, você tem que entrar com um processo, um pedido junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, através do Conselho Nacional de Zonas de Processamento e Exportação, em que você tenha terreno, você tem ao menos um projeto comprometido e comprove que onde você quer fazer tem toda a infraestrutura necessária e o principal, que é aí que entra o Porto de Santos, estar próximo de um porto ou de um aeroporto. Hoje o Porto de Santos, ele tem 4 tipos de acesso, dos 5 disponíveis. A gente ainda não está falando de teletransporte, que isso ainda vai demorar um pouquinho. Mas a gente tem acesso rodoviário, ferroviário, dutoviário e aquaviário. Qual é o único que está faltando? Aeroviário, que vai ser o aeroporto de Guarujá. A hora que você tiver uma zona de processamento implantada, regional, em voo, por exemplo, Santos, Cubatão, Guarujá, é possível que isso aconteça, porque a gente pode ter terrenos distanciados de até 30 quilômetros entre a sede. Então é possível fazer isso. A hora que você tiver isso implantado, você vai poder exportar essa produção que foi feita dentro das zonas de processamento e exportação por via marítima ou aeroviária. Que tem certas cargas, principalmente as cargas mais caras e miniaturizadas, que justifica o transporte aeroviário. Enquanto que outras em maior porte justifica o transporte por meio terrestre ou aquaviário. E aí tem um detalhe interessante também, que é uma das coisas que a gente discute muito. Um dos problemas grandes que Santos tem, Porto de Santos tem, são os acessos terrestres. Hoje você só tem um meio de acesso de carga ao Porto de Santos, que é a pista descendente da Anchieta.
já tem um comprometimento de construção da terceira pista de imigrantes. Mas isso não basta, a gente já tem que pensar em outra pista que poderia ser, por exemplo, a linha verde, que ligaria Suzano a Santos. A gente tem uma outra possibilidade de desvio do tráfego que hoje vem pelo sistema de imigrantes para o litoral sul, turístico, etc. e tal, que seria retomar a ideia da ligação de Parelheiros, que atenderia os municípios do sul da região metropolitana da Baixada Santista. Então, a hora que você tiver esses meios de acesso melhorados, você pode ter também um aumento de fluxo de carga. E, além disso, tem outra coisa para ser pensada. Por que eu tenho que trazer um transformador, uma turbina, numa carreta de sei lá quantos eixos, descendo a 2 km por hora só de madrugada, levando dias para chegar no porto, com as limitações de altura de viaduto, de curva, tá? Quando eu poderia trazer isso em container e montar aqui. Faz mais sentido, né? Só que você precisa convencer as pessoas de que isso é viável. Só que, como tudo no Brasil, a gente sempre tem que passar por um processo de licenciamento ambiental. E é aí que as coisas empacam. Que aí eu vi até, ó, pensei, será que sou eu que estou exagerando? Mas um cara falou numa entrevista outro dia, dizendo, ó, o licenciamento ambiental no Brasil pode durar 2 anos, 3 anos, 10 anos, Mas por quê? 30 anos. Você tem que perguntar isso para quem cuida do licenciamento. Gente, eu tô chocada. E as coisas não andam. Quer dizer, a gente já poderia estar andando. Por isso que as coisas não andam. Não, e também tem o fator burocracia e tem o fator insegurança jurídica. Ah, Porque hoje a legislação brasileira é tão confusa, mas tão confusa, que se você fizer a coisa mais bem elaborada, mais bem organizada possível, vai ter erro. alguém vai descobrir alguma coisa para tentar prejudicar aquilo. Que Então coisa. aí entram as Mas isso, judicializações. eu vou fazer a pergunta de outro jeito. Eu perguntei para você quais são as categorias que você imagina que vão sumir. As Então, braçais. tá. Aí eu vou te perguntar ao contrário. E quais as que você acha que vão ser criadas? Cada vez mais as ligadas em tecnologia. Então você vai ter muita gente que vai operar na parte de operação remota de equipamentos, controles. Tá? Então, eu acredito que você vai ter cada vez mais pessoas que tenham que ter, no mínimo, uma formação de técnico de segundo grau. Mas pode ser também uma formação de Senai. Tanto é que, eu não sei se você lembra, da primeira proposta que eles fizeram do Senai lá na Ponta da Praia, era trabalhar com parte de soldagem subaquática, operação de drones. É uma coisa que pode ser pensada, porque Sim. uma das discussões que o pessoal tem muito é com relação a como é que eu faço a limpeza de casco de navio. Tem gente que estuda, é possível fazer com drones subaquáticos. Outra coisa também é que o pessoal da área de petróleo e gás, que é uma das outras opções que a gente pode ter aqui, por exemplo, você pega lá os berços da Uzi Minas, eles estão praticamente ociosos. Tá? São 5 berços que tem lá, estão ociosos, 5 a 6 berços. E se você, de repente, chegasse e dissesse, eu posso criar aqui na região um estaleiro de manutenção de embarcações, um estaleiro de manutenção ou até de construção de plataformas de petróleo, você poderia ter novos empregos gerados também em função disso. Então tem muita coisa que dá para ser feita. Tem, e uma das coisas que a gente tem que falar para as pessoas também é que tem muita gente que tem aquele sonho, vou fazer uma faculdade, vou fazer uma faculdade. Eu tiro até a minha própria experiência pessoal. Quando eu terminei, na época, o ginásio, que seria hoje o ensino fundamental, meu pai, um operário, que tinha estudado no Escolástica Rosa nos anos 40 e se formou eletrotécnico no ginásio, ou seja, no ensino fundamental, e fez a vida dele, formou uma família de 5 filhos e conseguiu ter casa própria, tá? Conseguiu, através do trabalho dele, do mérito dele, ele conseguiu ter uma casa, ter um carro, ele não pagou, porque, por exemplo, quando fui fazer a minha faculdade era paga. Eu trabalhei para ajudar a pagar. Mas ele me deu a condição de quê? De um bom estudo em escolas públicas que na época tinham boa qualidade. Sim. Tá, infelizmente as coisas mudaram de tal maneira que o mérito foi deixado em segundo plano. Mas eu fui fazer técnico de edificações. Então eu já comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Não era aprendiz, não, era trabalho mesmo, tá? Trabalho mesmo, não era dizer, estou aprendendo, não posso ser empregado, não posso isso, não posso aquilo. Não, fui. Em que ano foi isso? Isso foi em 1975 eu comecei a trabalhar. Porque não pode mais, né? Eu sei, eu comecei como auxiliar de desenhista, depois fui para desenhista, tá?
E trabalhei, para você ter uma ideia, numa construtora, que alguns mais antigos aí devem lembrar, que é a Metromar, que foi responsável pela construção do Parque Balneário, do Shopping Parque Ela Balneário. existe ainda? Não, ela Não, né? depois houve um desmembramento e uma parte do pessoal seguiu para a construtora Vértice, que essa existe. Sim. Eu lembro vagamente da Metro. Mentira, eu Então, lembro sim. não, fora de brincadeira, foi um Eu trabalho lembro. maravilhoso. E dali eu fui para a faculdade, fui fazer engenharia. Então eu comecei como técnico e depois eu fui para engenheiro. E da mesma forma, as pessoas deveriam pensar um pouco mais: o que que eu posso entrar na área técnica que vai me colocar no mercado de trabalho primeiro, para depois eu dizer, olha, tudo bem, eu acho que está na hora de fazer uma faculdade. E às vezes a própria empresa vai te bancar a faculdade se Sim. você demonstrar que tem, que aquilo é de interessante para a empresa. Em vez da pessoa chegar e ficar, não, eu quero fazer faculdade, eu quero fazer faculdade. Faz a faculdade e depois tem lá 4 anos, 5 anos e vai trabalhar numa coisa que não tem nada a ver porque não tem mercado de trabalho. Tá? Ou ficar dependendo de emprego público ou de indicação política, ou coisa parecida. No Brasil, o ensino técnico, ele é pouco valorizado, E olha, né? o sistema S é fantástico. As ETECs também são muito boas, as FATECs são muito Sim. boas, tá? O problema é que dá a impressão que as pessoas têm medo de ter que estudar. Porque para você galgar alguma coisa profissionalmente num nível melhor, você tem que se esmerar, você tem que estudar. E, infelizmente, as pessoas estão chegando muito mal preparadas para seguir essas carreiras. Mas você, quem entra nisso e quem mergulha de cabeça na formação profissional, você vai ver, esse pessoal está evoluindo profissionalmente. Tá? Dificilmente você vê um cara egresso de uma FATEC, de uma ETEC, ou de um SENAI, ou de um SENAC, ou de um SENAT, e esse pessoal não está colocado profissionalmente. Que essas empresas, elas criaram um sistema adequado, um jeito de ensinar adequado, e eles, de certa forma, como eles próprios fazem parte do sistema, ou seja, comércio, transporte, indústria, eles já sabem que o pessoal que é formado dentro do sistema vai ser útil dentro da área produtiva. Então, eles basicamente, o cara já sai de lá contratado. Já sai contratado. É incrível isso, né? Eu conheço muita gente que fez e que já saiu com emprego Então, garantido. a Fundação Senep, e agora, pela reformulação que se pretende da legislação portuária, o SENAT, o Serviço Nacional de Transportes, de aprendizagem de transportes, ele também vai ter essa função de preparar esse pessoal para essas novas funções dentro da área portuária. Tá? Vai ter uma coisa específica, verba específica para isso. Então Então, a tá tendo, tendência, eles já estão fazendo esse o trabalho que para se estuda é preparar. justamente isso, que a Senat ele assuma a função que antigamente se pensava em fazer um sistema S portuário. Aí eles chegaram à conclusão, não vai adiantar. Vamos usar então a infraestrutura existente, que é o Senat, só que aí você tem, junto com o Senat, você tem outros centros de excelência públicos, como o Senep, a Fundação Senep, e você tem os privados também, como a Incatep, que já são pessoas que têm uma expertise em trabalhar com sistemas, tanto para a formação dos profissionais que atuam na área direta do CAIS, como para a formação de pessoas que vão usar simuladores. Eles têm os simuladores para poder depois fazer a operação efetiva. Então, esse pessoal já tem condições de preparar essa mão de obra para essa transição que a gente vai Que ter. diferença do Porto. Antigamente teve aqui o Luiz Fabiano, do Papo 013, você viu? Ele contando que ele se meteu Meu Deus, esqueci a palavra agora, guindaste, acho que um guindaste Sim, que ele. operador em dash. Ele se Sim. meteu lá, foi chamar o pai para ajudar. Olha a diferença de hoje, que você já tem simulador, que você já tem curso. É um porto que começou de um jeito que era o pai que ensinava o filho. Não era bem assim? Tinha Sim, padrinho, sim, tinha o sim, sim. padrinho que ensinava, e hoje em dia já está sendo tudo já pensado para formar pessoas, o negócio mudou. E se você parar para pensar, ele estava contando aqui, isso foi em 1998, se não me engano, é pouco tempo. Em pouco Sim. tempo, o Porto fez assim, ó, Não, se você, eu até te falei, né? Nos anos 50 a operação era 7 milhões de toneladas ano, agora são 186 milhões de toneladas ano. profissionalizou muito tudo, né? Vê bem, a evolução ela tem os seus prós e os seus contras. A gente precisa ter justamente o cuidado para fazer essa transição de uma forma humanizada, para que a gente não deixe as pessoas para trás, né? Que a gente não descarte as pessoas. Na verdade, o que a gente precisa é que as pessoas sejam adequadamente qualificadas e tenham motivação para se qualificar. Porque mercado de trabalho vai existir, ele muda,
existem novas profissões que são criadas. Mas o importante é que as pessoas estejam preparadas. Tem um autor dos Estados Unidos chamado Richard Sennett, que ele escreveu um livro falando justamente sobre o impacto do capitalismo dentro da parte das atividades econômicas. Ele falou que uma das características que hoje são necessárias para as pessoas é que elas sejam capazes de abandonar a sua história. Se Isso é reinventar, né? difícil, é Você é. muito difícil, tá? Você ter trabalhado a vida inteira fazendo uma coisa e você de repente ter que mudar para outra área. Eu te digo, eu estou para me aposentar daqui a algum tempo, tá? Mas eu já me preparei, de certa forma, para ter o que fazer depois que eu me aposentar. É o Porque ideal, eu não né? posso... Eu olhava o exemplo dos meus pais e dos meus tios, depois que eles se aposentaram, eles ainda tentaram algum tempo fazer alguma coisa, mas de uma hora para outra eles desistiram. Porque não se prepararam para fazer uma outra coisa, não Ou é? não estavam... Exatamente. Ou então eles ficaram frustrados por não fazer aquilo que eles gostavam, quando na verdade às vezes você não... Você tem que ter alguma coisa que você faça que você goste. Sim. Além de trabalhar. Mas você tem que ter comida em casa, você tem que Sim. ter verba para botar filho em escola, tem que ter essas coisas todas. Pagar plano de saúde, outras coisas mais. Então, tudo isso são coisas que as pessoas precisam aprender a se adaptar, porque nem sempre aquilo que eu quero fazer é aquilo que o mercado quer que eu faça. É. E não adianta querer que alguém me sustente os meus sonhos. Eu tenho que aprender a construir os meus sonhos da forma objetiva e não esperar que os meus sonhos sejam sustentados por terceiros. Então, eu acho que nesse caso aí, vai ter impacto, vai ter algumas profissões que vão ser mais afetadas, já foram afetadas, inclusive. Quais? Se você pegar, o que aconteceu? Até 1997, apesar de você ter toda a parte já de início de privatização de operações portuárias, a Autoridade Portuária de Santos, antigamente era a Codesp, né? Ela fazia operação portuária. Então eram equipes de capatazia, todas ligadas à Autoridade Portuária, que faziam as operações efetivas. Então, se você tivesse lá estivador, pessoal conferente, tivesse os arrumadores, tivesse consertador, tivesse esse pessoal trabalhando, que são os trabalhadores portuários avulsos, se não tivesse o pessoal de capatazia lá para operar, e os operadores de guindaste, não haviam operar. Depois, então, quando você teve... O que eles fizeram isso? Eles começaram a transferir parte dos trabalhadores de capatazia para o sistema do Ogman. Isso já foi uma questão complicada, muito complicada, porque você estava trazendo o pessoal de uma atividade em que ele tinha um salário fixo, tinha uma condição de plano de saúde e botou o cara para receber na parede como todo mundo. Então já foi um choque. A própria Codesp, na época, tinha, sei lá, 15 mil funcionários, reduziu brutalmente a quantidade de funcionários. Hoje ela tem 1.200, 1.300 funcionários. Só? Só que ela não faz mais operação portuária. Sim. Ela continua sendo um operador portuário, mas ela não faz operação portuária. Basicamente, ela faz a gestão da área do porto organizado. Tá? Canal, vias terrestres, ela cuida dessa parte. Tá? Mas esse pessoal, de certa forma, foi se adaptando, foi procurando outras atividades. Tá? Alguns deles já estavam até se preparando para que isso acontecesse, outros não. Foi um choque muito grande, tanto para o pessoal, porque hoje se você parar para pensar, a escalação dos trabalhadores portuários avulsos, antigamente era uma quantidade grande de funcionários que eram colocados para trabalhar, TPAs. Hoje você vai ver a quantidade é muito menor. Quer dizer, você teve uma redução de mão de obra grande, navios cada vez maiores, operações cada vez mais simples, rápidas e automatizadas. Então a situação mudou. Antigamente você tinha só um terminal especializado em contêineres, que era o TECOM. Depois você teve Ecoporto, Libra, melhor, tem ordem inversa, né? Libra, Ecoporto, PTP, DPW. Aí você começou a ter cada vez mais cargas operadas em contêineres, ou cargas de projeto, pás eólicas, transformadores, ou então granéis e celulose, que são operações muito rápidas. Hoje é difícil, a não ser por questões climáticas,
você ter um navio graneleiro, por exemplo, operando muito tempo. Os navios de contêineres, às vezes, eles entram de manhã e saem de tarde. É, já ouvi isso. Ficava aqui um mês antigamente, não era isso? Você tinha navios que ficavam um mês operando com carga geral ou granel. Hoje em dia, acho que fica 24 horas é muito, Ou não seja, é você isso? já passou por um processo de transição que eu acompanhei. Você Eu então entrei viu em isso? 94. Eu entrei em 94. Eu acompanhei esse processo de transição. E eu tinha outras atividades, além das atividades como portuário. Tanto é que eu mantive essas atividades justamente pelas incertezas que poderiam acontecer. E fiz bem de manter essas outras atividades. Agora, tem colegas meus que estão até hoje atuando dentro do porto e se colocaram de uma maneira adequada, ou como trabalhando na parede, né? Ou trabalhando como vinculados, ou como eh, vinculados basicamente, né? Aos terminais. E conseguiram, estão bem, inclusive, tá? Que bom. Mas é que é a história, o pessoal teve que abrir mão de algumas coisas e buscar Foi se uma forma de adaptando, se né? Teve adaptação que para se poder adaptar. essa nova O que eu realidade. tenho escutado é que, assim, existe, eu não sei se isso também é de hoje, sempre uma ameaça de acabar com alguma categoria. Isso é um trabalho danado que tem que ser feito para tentar evitar que a coisa aconteça de uma Existe forma. isso, né? Não, Desde quando que já existe não, isso? isso aí existe desde Sempre que o mundo é existiu? mundo. Existe desde que o mundo é mundo. Porque, na verdade, qual é a intenção? A intenção das pessoas é reduzir o máximo custo possível. E isso é uma das coisas que tem que ter. Aí é que entra a questão do 5.0, que é justamente você entender qual é o impacto dessa busca pelo lucro, porque na verdade às vezes não é nem tanto o lucro, é uma parte do processo. Mas você vê, por exemplo, quando você quer exportar um produto de forma competitiva, como é que você faz com a carga tributária que a gente tem no Brasil? Você tenta reduzir o máximo, aumentar a produtividade e reduzir o máximo possível os custos. E aí, quem é que acaba pagando o pato no meio dessa história? É a mão de obra. É. Porque se você coloca uma máquina, você está substituindo o trabalho humano. Se você tem um operador de máquina e você descobre que pode operar aquela máquina de forma remota, você perde também aquele cara. Então você começa a ter uma situação em que você tem que começar a pensar como é que eu faço para evitar que a modernização, que a automação não vá me criar uma tensão social que pode ter um efeito totalmente adverso, As pode empresas prejudicar. têm essa preocupação? Eu acredito que, principalmente agora, que existe essa preocupação com o ESG e com o ODS, que as pessoas elas estão um pouco mais atentas a essa questão de valorização das pessoas e têm tido cuidados, não só para assegurar a existência de empregos, para como também entender como é que essas pessoas entendem o emprego e como é que isso afeta a vida pessoal dessas pessoas. Então, eu percebo que as empresas elas estão mais interessadas nas questões que envolvem a parte ambiental, social, além de analisar a questão econômica. E quando a gente fala em desenvolvimento sustentado, que é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem muito bem, ou puxam mais a brasa para o seu lado, em vez de entender o todo, é que o desenvolvimento sustentado ele envolve o equilíbrio entre aspectos econômicos, sociais e ambientais. Não adianta você privilegiar demais só o ambiental, só o social, só o econômico, porque esse desequilíbrio vai acabar afetando os três. Sim. E quando você fala em social, tem gente que entende que pensar no social é só preservar comunidades, não sei o quê, obrigar o pessoal a fazer investimentos em obras sociais, quando na verdade o social também é geração de empregos. Sim, é fundamental, Quando aliás. você cria uma nova atividade econômica, você está gerando empregos. Quando você gera empregos, você reduz a demanda por programas sociais. Porque não adianta É, nada eu dar uma casa para a pessoa se essa pessoa não tiver condições de se manter nela. sim. Se ela não conseguir fazer a manutenção da casa, também já não Ou resolve. seja, se você quer dar dignidade às pessoas, você tem que dar condições para que elas sejam autônomas, que Sim. elas consigam se manter. Então é que entra a importância da geração de empregos e da qualificação do pessoal para atuar nesses empregos, tanto os existentes como os que vão ser criados. Então esse é o grande desafio das empresas e dos governos atualmente, é você criar condições para que o desenvolvimento econômico aconteça de forma racional e humanizada, além de você ter toda a necessidade de desenvolvimento tecnológico para você competir não apenas com commodities,
comum, que são cargas de baixo valor agregado, mas competir também com cargas de alto valor agregado, alta tecnologia e baixo impacto ambiental. Gilson, me fala uma coisa, com tudo isso que você está me contando aqui, o que você acha que o Porto tem a comemorar? O Porto tem a comemorar nesse aniversário? Se você para e pensa a idade que o Porto de Santos tem, os seus 134 anos que estão sendo completados agora esse ano, e tudo que ele foi, todos os processos que ele passou, tudo que ele trouxe de inovação para o país e tudo que ele ainda tem de possibilidade de desenvolvimento, que a gente ainda está falando em expansão do porto em área terrestre. A gente está pensando em aproveitamento de área continental de Santos, de retroáreas disponíveis em Guarujá, de retroáreas disponíveis em São Vicente, que agora devem entrar dentro da poligonal do Porto Organizado de Santos, do potencial que tem os portos da VLI, os portos da Uzi Minas, da potencial industrial que tem em Cubatão, do potencial que a gente tem para implantar zonas de processamento e explotação que não sejam só indústrias de base, mas que sejam indústrias de alta tecnologia na região, com as universidades que a gente tem, tanto públicas quanto privadas, muitas delas voltadas para a tecnologia, com os cursos técnicos que a gente tem, o Porto de Santos ele pode, além da expansão terrestre que tudo isso possibilita, ele pode também, lá no futuro, começar a pensar em portos mar adentro, os chamados portos offshore que falam. Olha, que interessante. Que seria você trabalhar em águas mais profundas. Sim. E aí você vai estar... O Porto de Santos ele já é hoje um porto concentrador de carga, mas ele pode se transformar nisso em nível continental. Porque a hora que ele for um concentrador, e a gente pode considerar até em mais de um porto concentrador no Brasil, mas Santos hoje, e vai continuar sendo por muito tempo, por muito mais tempo ainda, um porto protagonista no Brasil, em todo o Hemisfério Sul. Você vai ter, então, condições de trabalhar com navios de grande porte, que hoje não conseguem entrar no canal, a gente está falando de navios de 400 metros de comprimento, que eles vão poder atracar na parte oceânica e fazer a transferência para navios de menor porte e levar cargas por cabotagem para o norte, poder levar cargas para o Uruguai, para a Argentina, que lá eles não têm condição de receber esses navios desse tamanho. Então a gente pode ser um concentrador de linhas de longo curso e um distribuidor de cargas para portos brasileiros e portos da América do Sul. Tá, isso é o que pode ser. E o que pode ser, o que está sendo pensado, já teve casos, o engenheiro Aloysio, um dos que estuda muito isso, aliás, engenheiro, professor e doutor Aloysio Moreira, ele estuda isso de algum tempo, já junto com o pessoal da USP, e a gente tem a USP trabalhando direto aqui em pesquisa, a Universidade de Santa Cecília tem um núcleo de pesquisas hidrodinâmicas e tem um núcleo de estudos portuários, marítimos e territoriais, que estuda também toda a questão de porto. O NPH da Unisanta, por exemplo, fornece dados com 3 dias de antecedência sobre eventos climáticos extremos. Ah, eu já recebi, você acredita? Exatamente. No Aí grupo de WhatsApp. Você controla a entrada de navios, evitando riscos que possam ocorrer por conta de ressacas, etc. Sim. E tal. Então, eles fornecem com 2, 3 dias de antecedência para saber se vai ter uma ressaca ou algum evento climático extremo. Você tem uma série de estudos que estão sendo feitos justamente para pensar em como que o porto pode se expandir, tá? E trazendo novas atividades, bem entendido. Então, eu acho que o Porto de Santos ele tem ainda um futuro muito promissor. Ele tem demonstrado isso, caramba, sem praticamente ter alteração diária. Como é que ele já aumentou a sua produtividade numa cidade que chove, sei lá, 2/3 do ano chove na cidade e consegue ser o maior exportador de commodities do Brasil. É verdade. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acha que ou a autoridade portuária, eu acredito, eu não sei a quem caberia isso, ou a prefeitura, de começar a fazer um trabalho, a gente já conversou sobre isso, sobre incentivar os jovens a se prepararem para trabalhar no porto. Vamos lá. A Fundação SAEMP, como eu falei para você, ela já faz esse tipo de atividade. Muitas das escolas técnicas, elas já têm cursos voltados para a área portuária. A Autoridade Portuária de Santos, ela tem um programa de startups. Então, ela também tem lá, ela oferece condições para que as pessoas desenvolvam projetos relativos ao porto. A gente teve um projeto que foi desenvolvido pelo professor Renato, do pessoal de FATEC, em que eles conseguem identificar resíduos
dentro do canal a partir de imagens, criaram um software para isso. E estão desenvolvendo isso para fazer coisas até bem mais amplas e mais úteis. Você pode com isso até melhorar a parte de coleta seletiva, uma série de outras coisas, limpeza de canal, determinar a origem de onde é que vem esse material. Então tem todo um trabalho muito bem feito que está sendo feito por alguns pesquisadores e que tem frutificado. A prefeitura, ela tem dentro do ensino fundamental uma lente voltada para a parte oceânica e portuária, em convênio com a Autoridade Portuária de Santos, fundamental. Então, você tem, por exemplo, a FATEC, ela tem curso de gestão portuária, tem curso voltados para, pensando em porto. Fundação Senep, que eu já falei, e você tem, agora que foi recém-criado pela Autoridade Portuária de Santos, um programa de visitas ao porto. Sim, já fiz. Porque o que acontece? Tem muita gente que sabe que existe um porto aqui porque viu o navio entrando e saindo lá na ponta da praia. Desconfia, né, que tem um porto, mas não nunca sabe viu onde fica. uma operação portuária. É um Então, passeio hoje, muito interessante. a Autoridade Portuária de Santos, ela oferece passeio terrestre e Eu só não fiz o por via aquática. terrestre, você acredita? Eu tô louca para fazer esse terrestre. E alguns terminais, eles também oferecem que o pessoal faça visitas técnicas para conhecer como é que é a operação. E eu tenho certeza absoluta que se você pegar um jovem e ele for conhecer as operações portuárias, porque o pessoal pensa que a operação portuária é você sair de lá sujo de pó, coisa parecida, isso aí já mudou há muito tempo, mas há muito tempo. Mas ainda fica no imaginário Ainda das tem pessoas alguma coisa, essa história. ainda tem alguma coisa. Fica. Mas se você for analisar o nível de tecnologia que é empregado, as operações como elas são feitas, tá? Como é que os riscos são controlados, uma série de fatores, eu tenho certeza absoluta que as pessoas que conhecerem o porto vão mudar completamente a sua forma de ver. Aqueles que acham que o porto é um problema vão começar a entender que ele não é um problema, ele é uma parte muito boa da solução. Sim. Tem problemas para serem resolvidos? Com certeza. Mas os reflexos positivos das operações portuárias na Baixada Santista, em todos os sentidos, eles são muito grandes, tá? E muito importantes. Você tem uma ideia, tanto no caso de Guarujá como de Santos, cerca de 2/3 da arrecadação de imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS-QN, vem de atividades portuárias e correlatas. Sim. Mais de 50 mil empregos são gerados direta e indiretamente pelo porto. Isso sem falar dos novos terminais que estão sendo previstos para serem instalados aqui, que vão gerar novos empregos, novas economias, novas receitas e tudo aquilo que a gente vê que o porto vai continuar sendo importante para a região. Eu acho, é aquilo que eu estava te falando. Eu acredito que precisa fazer um trabalho, não que não esteja sendo feito, você mesmo falou, mas assim, de mostrar que ali dentro tem tecnologia, que tem uma série de coisas que. Porque é o que você falou, quando a gente pensa em Porto, o que você pensa? No cara sujo. É incrível, isso fica no imaginário das pessoas. É só vocês verem como é que os trabalhadores portuários circulam pelas ruas, todo mundo de uniforme, É bonitinho. Vê se tem alguém bonitinho. sujo andando no meio do Mas coisa. está no imaginário das pessoas, Mas né? é Isso uma é um coisa- trabalho que deveria ser feito. Bom, a gente tem que encerrar. Eu queria que você deixasse uma mensagem de aniversário para o Porto. Bom, parabéns para as cidades que cediam o porto, parabéns para a região metropolitana da Baixada Santista, para o estado de São Paulo e para o Brasil por ter um porto como o Porto de Santos. Parabéns para todas as pessoas que trabalham no porto, direto ou indiretamente, e tem muita coisa boa vindo por aí, porque esqueci de falar que uma das coisas importantes que vai ser feita em parceria do governo federal com o governo do estado de São Paulo é a implantação da ligação seca entre Santos e Guarujá, que vai ter uma solução do ponto de vista de mobilidade regional e também de facilidade para a própria operação portuária. Por quê? Porque agora você vai ter a circulação entre as duas margens por dentro do túnel. Você vai ficar menos sujeito aos problemas climáticos na operação de balsas, que vão continuar existindo, mas vão ser uma alternativa. Você não vai ter mais problema de neblina que te impeça a atravessar de um lado para o outro. Então, isso aí são coisas que também o porto está trazendo para a região. E vai facilitar para ele também, por quê? Hoje você só tem uma barreira aérea dentro do porto, que é o Linhão de Itatinga, que limita a passagem de certas embarcações para ir para a parte mais ao fundo do canal do estuário. A hora que você tiver o túnel implantado, o Linhão de Itatinga vai passar por dentro do túnel, ou seja, você vai remover a única barreira aérea que existente, ou seja, você vai ter, do ponto de vista aéreo, tráfego livre para as embarcações.
Então, tudo isso é o porto que está trazendo para a cidade, tudo isso, como o Porto Valongo também, o Parque Valongo, perdão, que foi inaugurado e agora está sendo expandido, também vai trazer de possibilidades das pessoas olharem o porto na sua parte operacional e, ao mesmo tempo, gozarem de uma área de lazer, um centro histórico que está sendo todo revitalizado em função disso. Então, é importante para a cidade do Porto, é importante a relação Porto-cidade, que cada vez sendo mais aprimorada e em benefício do cidadão das cidades da região. Bom, Adilson, agradeço a sua participação mais uma vez. É sempre uma alegria quando você vem, eu aprendo. Eu fico até quieta, não sei se vocês observam que eu não falo muito, porque é uma enciclopédia a pessoa aqui. Ele dá uma aula e eu fico aprendendo com você. Eu gosto quando você vem. Às Eu vezes eu aprendo falo umas muita coisa. bobagens, sabe, pessoal? Mas é muita informação e às vezes a gente fica tão entusiasmado com as informações que a gente quer passar e com o que o Porto significa para a gente, que às vezes a gente fica até entusiasmado e fala até um pouco demais. Imagina, Mas como eu falo, quem conhece o Porto se apaixona se pelo Porto, apaixona. você se apaixonou pelo Porto e Sim. todo mundo que entrar no Porto e ver como é que as coisas funcionam Eu não vejo também vai se mais com os apaixonar. mesmos olhos. Até quando eu venho para cá, que eu passo ali, né, na perimetral, eu olho e falo, meu, quanta coisa tem aqui dentro, quanta história tem aqui dentro. As histórias que eu gosto tanto. Bom, eu preciso terminar, porque o tempo voa. O tempo que voa. Olha, primeiro eu desejo ao Porto muitos e muitos e muitos anos de vida. Eu desejo que todo mundo que trabalha nesse porto seja próspero, seja muito feliz, que se realize, que construam as suas famílias, que construam as suas histórias e venham aqui contar para mim. É isso, é um convite. Bom, então eu agradeço quem ficou comigo aqui e com a Dilson até agora. Se você puder, se inscreve no canal, me dá essa força, deixa comentário, compartilha e até o próximo episódio. Muito obrigada.